Caríssimos irmãos, estamos reunidos para, mais uma vez, aprofundarmos a carta do Papa, a carta Um Coração de Pai, a carta que o Papa fez, Papa Francisco, por ocasião dos 150 anos da proclamação feita pelo Papa Pio IX de São José como patrono universal da Igreja. Então nós estamos mensalmente, sempre no dia 19, recordando o primeiro encontro nosso, que foi o dia 19 de março, nós estamos aprofundando sobre as características da paternidade de São José. Uma das coisas que o Papa nos convidava, o Papa Francisco, neste ano dedicado a São José, era nós aprendermos com São José, ide a São José, que é modelo, que é referência de masculinidade, referência de homem, que a Sagrada Escritura nos dá. Se nós queremos ser homens de Deus, se nós queremos ter as características que todo homem precisa ter à luz das Sagradas Escrituras, uma base que para nós é uma base segura, é nós irmos justamente aos textos bíblicos que falam sobre José e ao mesmo tempo meditarmos aquilo que os santos meditaram acerca de José nas Sagradas Escrituras e também que os santos padres ao longo dos seus pontificados foram trazendo, que vai nos ajudando a compreender o papel de José na história da salvação. Então, José foi um homem que teve um papel importantíssimo dentro da história da salvação. Nós sabemos que o maior serviço que José ofereceu, talvez alguns possam encontrar outros aspectos sobre a vida de José, mas um grande serviço que o Papa destaca nesta carta é justamente São José. Ele exerceu o serviço se ofertando à Sagrada Família, se ofertando a Jesus, cuidando de Jesus e cuidando da Virgem Maria, guardando Jesus e Maria. Esse é o maior serviço que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, nos textos que nos fazem refletir sobre o papel de José. Nós estamos meditando essas características que o Papa Francisco destacou. Primeiro falamos sobre a paternidade, e a paternidade nós sabemos, ele é o aspecto central de todo o texto. O texto quer ressaltar justamente a paternidade de José e destaca algumas características dessa paternidade. A primeira coisa que nós comentamos no primeiro texto, na primeira formação, foi destacarmos o aspecto da paternidade de modo geral. Na formação passada, a segunda formação, nós falamos sobre a ternura, que o pai deve viver a ternura. E que José, como era um homem profundamente voltado para Deus, José, como era um homem que aprofundava o seu conhecimento da lei de Deus, José aprendeu a partir da lei essa ternura do pai. Portanto, no exercício da sua paternidade para com Jesus, José refletia a paternidade do pai, a paternidade de Deus Pai. Esse amor, essa dedicação, essa oferta da sua vida, esse serviço prestado a Jesus e a Maria, como falávamos aqui recordando do texto. Nós queremos hoje comentar sobre mais um aspecto importante, mais uma característica importante na vida de José, que é a característica da paternidade e da obediência. José foi um homem profundamente obediente a Deus, um homem de uma profunda obediência à vontade de Deus. E nós precisamos juntos, ao meditarmos a vida de São José, nós precisamos a cada dia aprofundar esse aspecto que é tão importante, que é o aspecto da obediência. A primeira coisa que o texto nos faz refletir sobre a obediência de José, nos recordava o texto, quando fala do aspecto da obediência, é fazer com que a gente compreenda que José teve um papel importantíssimo dentro do plano salvífico de Deus. Muitas vezes nós ressaltamos o papel da Virgem Maria. O papel da Virgem, e de fato Maria teve um papel que é central. Maria, ela foi criada por Deus, ela recebeu dotes
espirituais e humanos. Maria recebeu graças particulares para ser a mãe do Salvador. Como nós sabemos, Maria é imaculada. Maria não foi maculada na sua humanidade. Nenhum pecado maculou o coração da Virgem Maria. Portanto, sabemos que Maria teve um papel fundamental dentro da obra realizada por seu filho Jesus. Uma escolha especial da parte de Deus, uma criatura singular. Porém, não podemos deixar de recordar da importância em toda essa obra, em todo esse plano salvífico de Deus, o papel deste homem, o papel de José. Assim como Deus preparou a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador, Deus preparou um homem para que ele pudesse cuidar da família de Nazaré. Evidentemente que José tinha os seus limites humanos, mas José, ele, como as Sagradas Escrituras nos ensinam, José foi um homem justo. Aquele homem que reconhecia que a sua vida deveria ser sempre ofertada a serviço de Deus, a serviço da vontade de Deus. Portanto, hoje queremos meditar sobre a obediência de José. Queremos recordar o seu coração disposto a em tudo fazer a vontade de Deus, como na vida da Virgem Maria. Maria é a mulher do Fiat. Queremos também hoje dizer que José é o homem do Fiat. Faça-se em mim segundo a tua vontade, pela disposição interior do seu coração em cooperar com o plano de Deus. O texto nos mostra que Deus também falava com José. E como Deus agiu, como Deus falou para José. Maria, ela foi visitada pelo anjo na Anunciação. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel na Anunciação. E Deus falou diretamente a Nossa Senhora através daquele anjo. José também foi visitado por Deus de um modo diferente. Deus falou a José através de sonhos. Deus manifestou através de 4 sonhos a José o seu plano de salvação. E fez José, a partir daqueles sonhos, porque todas as vezes que José despertava dos sonhos, aquela palavra que ele escutava era uma palavra de ordem da parte de Deus. Era Deus falando para José. Era Deus dando a direção para José. E José sempre obediente. Naquela atitude de obediência da fé. Naquela postura de obediência como é próprio de um homem de Deus. Ele, escutando a voz de Deus, ele se colocava disponível a fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que nós encontramos, um primeiro aspecto desta obediência de José, foi quando a sua futura esposa, a sua noiva Maria, estava grávida, apareceu grávida. E diante daquele fato que ele não compreendia, diante daquela situação que ele não conseguia compreender, quando em sonho Deus fala para José, a primeira coisa que faz é, ao despertar, acolher a Virgem Maria e guardar a Virgem Maria. Pensemos que José foi tão importante para que os perigos que certamente Maria estaria vivendo, como uma mulher grávida, uma mulher sem a presença do seu esposo ali a guardá-la, sabemos que seria muito difícil para Nossa Senhora. Portanto, Deus escolhe um homem para que este homem possa ser também instrumento, canal, para que o projeto de Deus se realize. Na obediência. Mesmo sem compreender, José obedece. E até mesmo quando José, naquele momento que, sem compreender o mistério que acontecia com a Virgem Maria, pensa em se afastar de Maria, José, ele quer tomar para a sua vida a responsabilidade daquele fato acontecido com a Virgem Maria. Portanto, um homem justo, um homem que viveu em tudo, se submetendo à vontade de Deus,
em submissão ao projeto de Deus, em disposição interior para que esse projeto se realizasse, se cumprisse. A obediência de José. Queridos irmãos, nós, homens, precisamos também compreender o nosso papel como homens. Precisamos aprender como José essa obediência, essa disposição de colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Como muitas vezes somos duros de coração, como muitas vezes somos resistentes a Deus. Nós homens somos muito fechados, muito indispostos, e muitas vezes Deus nos fala, mas nós nos colocamos em oposição à vontade de Deus. Isso não acontecia com José, porque José era alguém que cultivou no coração a palavra de Deus. É bem verdade que a gente não tem como oferecer o que a gente não recebeu. Mas também é verdade que a graça de Deus atua em nosso coração. E quanto mais disponíveis a graça de Deus, mais essa graça age através da nossa liberdade, age em nós e nos faz aptos para uma vida de obediência. Queremos ser como José e como tantos outros homens virtuosos, heróis da fé que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Homens que foram capazes de deixar tudo. Homens que foram capazes de se abandonar inteiramente nas mãos de Deus. Poderíamos falar do patriarca Abraão, que sai da sua terra e vai ao encontro da vontade de Deus. Aquilo que Deus lhe falou, ele acolhe como direção para a sua vida, e isso acontece durante toda a sua vida. E José carrega essa herança, a gente pode dizer assim, desses grandes homens da fé. José carrega essa herança destes homens que se despojam, desprendidos das suas vontades. E como é difícil, mas como nós precisamos a cada dia crescermos nessa disposição de viver a santidade, a obediência, de vivermos despojados de nós mesmos, de superarmos o orgulho, que é a grande barreira que existe no nosso coração. A nossa falta de obediência tem a ver com o nosso orgulho. O orgulho de tentar compreender todas as coisas, o orgulho de tentar objetivar tudo, inclusive fazer com que a vontade de Deus entre nos nossos conceitos tão pequenos. Os nossos conceitos são muito pequenos. Nós não temos tanto como penetrar nos mistérios de Deus. E nós vamos penetrá-lo não através do orgulho, não através da prepotência, mas na submissão, no despojamento, no esvaziamento, na kenosis da nossa vontade, no esvaziamento da nossa vontade, no despojamento de tudo aquilo que temos e somos. Então nós precisamos aprofundar esse grande mistério e queremos escutar a voz de Deus, como José. Escutar e obedecer. Sabemos que nas Sagradas Escrituras, ouvir significa obedecer. Nós não simplesmente escutamos, mas na escuta de Deus, da nossa parte deve existir a obediência da fé. Sem saber compreender tudo, e muitas vezes até não compreendendo muitas coisas, mas internalizando esta vontade de Deus, acolhendo esta vontade de Deus, se despojando da nossa vontade e aderindo à voz de Deus. Então, precisamos ser obedientes. E um outro aspecto aqui que quero ressaltar a partir dessa obediência à vontade de Deus é o papel que também nós temos como homens de Deus de ensinar os nossos filhos a obediência da fé. Certamente José teve este papel na vida de Jesus. E quando digo isso, não quero aqui dizer que José precisava impor, porque Jesus muitas vezes tinha um coração fechado. Pelo contrário, Jesus era totalmente aberto à vontade de Deus, totalmente em sintonia com a vontade do Pai. Mas as Sagradas Escrituras nos dizem que ele também
além de ser obediente à vontade do Pai dos céus, e estava, como aquele relato que fala da presença de Jesus no templo, Jesus estava no templo e responde à sua mãe justamente isso, que estava realizando as coisas do Pai, mas quando os seus pais eles chegam no templo, o relato vai dizer que Jesus, no final do texto vai dizer que Jesus era obediente. Jesus era obediente a Maria e a José. Um dos papéis do pai é justamente ensinar os seus filhos a obediência. E essa obediência não é uma imposição da minha vontade. Essa obediência é um diálogo que chega ao coração. Dialogar. O diálogo é a maior estratégia que nós podemos utilizar para chegar ao coração dos nossos filhos, para semear a verdade no coração dos nossos filhos. Então, é um dos papéis do pai. O pai precisa aprender a dialogar. Eu sei que muitas vezes o diálogo se apresenta como um grande desafio para os pais, porque é muito mais fácil a mulher travar esse diálogo com seus filhos do que o homem estabelecer essa ponte. Mas como é necessária a obediência? Como é necessária o diálogo para que essa obediência aconteça? Como é necessário o diálogo, crescer no diálogo, para que assim os filhos possam conhecer a verdade de Deus, a verdade sobre as coisas, possa saber de fato os motivos que eles devem também compreender, claro. Nem sempre a gente precisa compreender todas as coisas, mas com o diálogo nós facilitamos o acesso dos nossos filhos à compreensão do que realizar e o porquê realizar, o porquê eu devo fazer. Porque eu devo fazer isso e não devo fazer essa outra coisa. Então, é a partir do diálogo. O diálogo é uma grande estratégia para que a gente possa, assim, crescer na comunhão com os nossos filhos, chegarmos ao seu coração. Então, precisamos crescer nesse papel do diálogo e da obediência. A obediência será um grande instrumento nosso para com Deus, e a obediência também será um grande instrumento para o amadurecimento dos nossos filhos em sua relação conosco e, claro, na escolha daquilo que eles devem fazer sempre, o certo que eles devem escolher diante das coisas que existem no mundo. Então vamos pedir ao Senhor que Ele possa ensiná-los, possa ser voz para nos ensinar nós que exercemos a paternidade, a vivermos a obediência a Ele, e também que Ele nos dê a graça de, nesse amadurecimento desta característica que José tinha, aprendermos também a educar os nossos filhos na obediência. Aqui recordo aquilo que falei na formação passada. Então, se você não viu a formação passada, muito importante, as duas outras formações, eu vou deixar depois o link da formação aqui embaixo, na descrição, e você pode acessar as duas formações anteriores. Mas como é importante a gente ajudar os nossos filhos no seu amadurecimento humano e espiritual. E como é importante nesse processo de amadurecimento a gente compreender que esse exercício da paternidade não tem nada a ver com o paternalismo. Então, nós não iremos ensinar os nossos filhos a obediência se nós tivermos uma postura paternalista no exercício da nossa paternidade. Então, é preciso que a gente a cada dia cresça nessa relação com os nossos filhos. E é preciso também que essa experiência de paternidade seja fruto da nossa relação de obediência à voz do nosso Pai. Que Deus nos conceda esta graça. Espero você no próximo mês, para que assim possamos continuar a nossa formação, para que assim possamos continuar a meditarmos esses aspectos que devem fazer parte da nossa vida e que devem nortear a nossa missão como pais, como homens de Deus, homens que querem a cada dia gerar homens novos através
do exercício da sua missão de paz. Que Deus nos conceda esta graça. Shalom.